Queridos, nessa noite nós queremos falar um pouco sobre igreja. Sempre aproveitamos esse momento para falarmos um pouco sobre a igreja. O que é a igreja? Qual o seu propósito? Como é que ela é? Como Deus a vê? Como nós devemos ver a igreja? A igreja ela tem seu modelo. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 42 a 47. Esse modelo de igreja, ele não ficará jamais ultrapassado. É assim que Deus vê a igreja. E nessa noite, nós colocamos como tema a igreja que devemos ser. E eu quero dizer para vocês que estão chegando no hall de membro dessa igreja, que eu convido vocês a lutarmos para sermos a igreja segundo o coração de Deus. Amém? Como foi? Qual é o modelo da igreja? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a 47, nós podemos encontrar o início da igreja, como é que ela se organizava e vivia. Diz assim o verso, Atos 2, 42, pode colocar, muito bem. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse é o modelo da igreja. Muitas coisas têm se modernizado, atualizado. Dessa igreja de Jerusalém, 2000 anos atrás, para hoje, a diferença no aspecto da ciência, da tecnologia, é realmente um avanço inimaginável para aqueles irmãos. Vivemos num contexto completamente novo, completamente alucinante com relação à informática, às informações. Muitos historiadores, pesquisadores, escritores, há décadas atrás, escreveram sobre como seria a igreja no século 21. O fato é que nós estamos já findando a segunda década do século 21. E percebemos que o modelo de igreja, de comunidade como Deus planejou, ela não mudou. O modelo da igreja de hoje não é o modelo da internet, não é o modelo do sistema econômico moderno, não é o modelo das potências, do valor econômico, do poder econômico, da filosofia. A igreja continua sendo o povo que Cristo alcançou pelo seu precioso sangue. Cantamos nesse momento essa canção que diz: como fruto desse novo coração, coração regenerado. O que é igreja? Igreja não é esse púlpito todo diferente e exótico. Igreja não são essas 4 paredes, nenhuma inscrição na parede, mesmo que seja um texto bíblico. Igreja não é uma estrutura física. A igreja do Senhor Jesus Cristo
É a família de Deus aqui na terra. É o corpo de Cristo. É a comunhão dos santos. A Bíblia diz que a igreja é o sacerdócio universal, a noiva do Cordeiro. A igreja é uma comunidade formada por pessoas que um dia foram tocados por Cristo Jesus. Um dia estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Espírito de vida veio ao nosso encontro, foi lá e nos tocou, e nos deu uma viva esperança, esperança que não pode murchar nem falhar, porque é esperança no Deus vivo. A igreja é formada por aqueles que um dia tiveram um real encontro com Cristo Jesus. Igreja não é um ajuntamento no domingo à noite. Igreja não é apenas a gente se levantar e louvar a Deus e cantar músicas bonitas. Igreja é receber na nossa veia espiritual o próprio sangue de Jesus Cristo. Sermos transformados, sermos regenerados. Por isso que a igreja é a comunidade dos transformados pelo poder do nome de Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a comunidade daqueles que nasceram de novo. Quando Nicodemos esteve com Jesus, um religioso da época, entendido em todas as escrituras do Antigo Testamento, ele procurou Jesus à noite, ele não queria ser visto, mas o coração daquele homem batia, ardia pelas palavras de Jesus. E Jesus disse o que está valendo para nós hoje: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Irmãos, que felicidade é quando uma pessoa tem um genuíno encontro com Cristo Jesus. Ela nasce do Espírito de Deus. João vai dizer: não nasce da vontade do homem, não nasce da carne, mas nasce de Deus. A Bíblia diz que naquele momento o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que estava desde a criação, ele vem morar dentro de nós e passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Passamos a ser templos ambulantes, aonde nós caminhamos com a presença do Espírito Santo do Senhor. Mesmo que os nossos corpos mortais estejam exteriormente se desfazendo, no entanto, o homem interior se renova dia a dia. Porque a igreja não caminha pelo que vê, mas pelo que não se vê. Porque o se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Portanto, eu poderia dizer nessa introdução que a igreja é composta por aqueles que têm uma visão dos céus. Quem tem a Cristo Senhor como Senhor e Salvador, ele começa a ter um vislumbre das regiões celestiais. Paulo diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais. Que tal nós orarmos para termos esse entendimento da vida? Senhor, nós queremos que os nossos pés continuem aqui palmilhando na terra, mas queremos que o nosso espírito, a nossa mente esteja nas regiões celestiais. A Bíblia, portanto, chama a igreja de corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos unidos com Ele. A Bíblia chama a igreja de a família de Deus. Paulo diz assim: portanto, vocês já não são mais forasteiros nem estrangeiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Logo, ser membro da família de Deus não é irrelevante.
Diga comigo, ser membro da família de Deus não é irrelevante. Não é algo para ser desconsiderado. A prioridade da sua vida é esse presente que Deus lhe recebeu. Ele lhe inseriu como povo dele. Povo santo do Senhor. Paulo chama a comunhão dos santos. Tabernáculo do Deus vivo. Casa espiritual. Ser membro da família de Deus, né, não é algo para ser desconsiderado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O plano de Deus estava estabelecido antes da fundação dos tempos. Contemplava a igreja. É através da igreja que o plano de redenção desta terra é efetuado. É através da igreja. Diga, eu sou igreja. Deus está usando a minha vida para efetuar o seu plano. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Quem aqui andou comprando algum imóvel recentemente? Você, quando vai comprar um imóvel, você tem que se certificar se for prédio, se for apartamento, porque você tem que certificar se aquela construtora constrói bem as estruturas, aquilo que você não vê, para que você possa entrar no investimento seguro que possa durar pelo menos aí 50 anos, quem sabe 100 anos. Mas eu quero dizer, o investimento de fazer parte da família de Deus é indestrutível. A minha família biológica, ela vai desaparecendo à medida que eu vou envelhecendo, mas a família espiritual, ela vai aumentando e se renovando sobre a face da terra. Jesus começou com 12 discípulos e 2000 anos de história, a terra inteira está cheia da sua glória. Filhos e filhas de Deus que nesse domingo à noite estão adorando ao Pai em espírito e em verdade. A família de Deus cresce a cada dia. A igreja do Senhor cresce a cada momento, porque ela é indestrutível e existirá eternamente. A igreja sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mas agora, como nós podemos viver o aspecto prático dessa realidade? O texto que nós lemos diz assim: quando no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Eles foram cheios do Espírito Santo. E ali, teoricamente, começou a igreja. A igreja começou com uma ação poderosa do Espírito Santo. Quando aqueles irmãos receberam essa presença, Pedro pregou aquela multidão. 3.000 pessoas se converteram. E agora no verso 42, eu peço que coloque aí no telão, eles começaram então a ter uma vivência prática. E eu gostaria de falar nessa noite sobre essa vivência prática. Eles, verso 42 diz assim, a igreja pode ler comigo? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Falamos desse aspecto poderoso do que é a igreja. Mas no dia a dia, como é que essa igreja se comporta? Como é que ela se apresenta? A igreja que nasceu como fruto do derramamento do Espírito Santo, perseverava na doutrina dos apóstolos. Não há igreja verdadeira sem a doutrina apostólica. Onde as verdades das Escrituras são negadas ou torcidas, não há verdadeiramente igreja de Jesus Cristo. A primeira marca da igreja ideal
é a igreja apegada à palavra de Deus. Nós precisamos entender um aspecto simples e prático, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Vocês estão adentrando o corpo de Cristo agora. Eu quero dizer uma coisa: a Bíblia é o alimento número 1 para o cristão. Não podemos abandonar a palavra. Eu disse no início, nós estamos vivendo num tempo de muitas alterações, de muitos avanços tecnológicos, muitas coisas na ciência. O homem já foi, a lua está dominando o espaço, mas eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é indispensável para a sua saúde espiritual e para a sua vitória aqui na terra. Não podemos divorciar a pregação da oração. Não podemos divorciar a vida cristã da palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção para isso, porque nós podemos viver de muitos modernismos, e eu quero fazer um apelo aqui. Você que gosta de comprar livros, continue comprando livros, mas eu faço esse apelo com o coração pastoral: leia mais a palavra de Deus do que os livros que se escrevem sobre a palavra de Deus. Porque os livros que se escrevem são interpretações da palavra, mas a palavra é a própria vida de Deus, que você se alimenta dela e dela é revigorado. O Espírito de vida pega você na leitura da palavra e traz revelações que homem nenhum trouxe até hoje. Ele faz isso com você quando você se dedica à meditação e à leitura da palavra. Veja o que Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele recomendou. Paulo foi enfático a Timóteo sobre o apego à palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele escreve assim. Eu vou ler alguns textos aqui de Timóteo. Primeira carta de Timóteo, verso 13. Primeira carta, capítulo 6, verso 13. Por favor, ponha no telão. 1 Timóteo 6, 13. Ele diz assim: diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, eu lhes recomendo: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele vai dizer ainda em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Antes de você manejar corretamente qualquer livro, eu quero deixar nessa noite essa instrução e esse apelo: maneje corretamente a palavra de Deus. Ame a palavra, coma a palavra, deseje a palavra, porque pela palavra Deus se revela diretamente a você. Ele continua dizendo a Timóteo, no capítulo 3 da segunda carta, verso 16: Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você quer saber como ser um bom cristão? Leia a palavra. Você quer saber como ser um bom empreendedor na vida empresarial? Leia a palavra.
Você quer saber como você lidera a sua casa adequadamente? Leia a palavra. Você quer saber como ser um bom esposo? Leia a palavra. Você quer saber como é ser uma boa esposa? Leia a palavra incessantemente, porque ela tem instrução para que todo homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você quer ser um bom líder de célula, você quer ser um pastor, você tem que amar a palavra, comer a palavra e viver a palavra. Paulo então continua falando do valor à palavra no capítulo 4, da segunda carta dele a Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Chegará um tempo, e nós estamos vivendo esse tempo, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, pregue a palavra. Para sermos uma igreja segundo o coração de Deus, nós precisamos ser apegados à palavra de Deus. Eu quero desafiar você a tirar a poeira da sua Bíblia. Não preciso ser profeta para saber que algumas pessoas passam semanas sem abrir a sua palavra, a sua Bíblia. Eu quero dizer, a sua alma está com sede de Deus. E a fonte está bem juntinho de você. Abra a palavra, se alimente dela e viva por ela. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os nossos caminhos. O salmista está dizendo, é luz agora, as decisões de agora, ele clareia os meus caminhos, mas é lâmpada lá para diante. Ele já vai me prevenindo das ciladas, dos erros. Irmãos, quantos erros nós cometemos na vida porque nós não conhecemos a palavra. Mas eu quero dizer que a igreja de Jerusalém, aquela igreja que é modelo para nós, eles eram apegados à palavra de Deus. A segunda coisa que nós encontramos ali, naquela comunidade, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A igreja que nasceu como fruto do derramamento do Espírito Santo, perseverava também na oração. A igreja apostólica nasceu num clima de intensa oração. A igreja orava. Quando o Espírito Santo veio sobre eles pela primeira vez, todos estavam reunidos em oração. Diz o texto de Atos capítulo 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles estavam orando, eles estavam aguardando algo que viria do céu sobre eles. A igreja precisa ser comprometida com a oração. Queridos, a oração é um grande mistério. A oração é um grande mistério. A oração, ela abre portas. Ela toca o trono de Deus. Quando você se dobra em oração, eu digo se dobra porque você pode se ajoelhar, se deitar, caminhando em pé. Mas o fato é que a palavra garante que através de Cristo Jesus, aquilo que era separado, aquilo que não podia
ter mais contato, ou assim, não tínhamos acesso diretamente ao Pai. Em Cristo Jesus, a Bíblia diz que um novo e vivo caminho se abriu, e agora nós temos acesso direto à presença do Pai. Quando você se apresenta diante dele, eu quero dizer que o inferno estremece, quando um homem e uma mulher dobram seus joelhos na presença do Senhor. Muitas vezes eu tenho dito aqui no púlpito, a sua presença em oração, naquele quarto, naquele lugar que ninguém vê, pode ser uma presença muito frágil. Talvez você nem valorize. Será mesmo, Senhor? Será mesmo se isso está valendo? Eu estou aqui. Será se realmente está valendo? Eu quero dizer em nome de Jesus, rejeite essa mentira das trevas, porque toda oração tem um galardão, tem uma recompensa. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem se apresenta em oração, os céus estremecem, Deus libera seus anjos e você sai com a vitória. Quarta-feira nós estamos falando aqui que as nossas conquistas se dão no nível espiritual. É na fraqueza que nós encontramos a força de Deus. É no balbuciar palavras simples. Quem sabe se lembra da oração de Ana, a mulher desprezada que não tinha filhos e que vai ao templo orar, nem o sacerdote tem discernimento e vê aquela mulher na presença de Deus, balbuciando algumas palavras, e ele a interpreta como se tivesse embriagada. Era apenas uma pobre mulher embriagada. Na verdade não era. Ana estava em sã consciência, com angústia de coração. Ela desejava muito ter um filho, e ali ela balbuciava. E Deus ouviu a oração de Ana, e ela teve um filho, e nada mais, nada menos do que o grande avivador de Israel, Samuel. As coisas grandes de Deus acontecem nos aspectos pequenos da nossa vida. As coisas grandes de Deus são construídas nos lugares secretos, porque Deus confundiu as coisas que são com as que não são. Ele estabeleceu esse princípio de esconder as coisas grandes aos grandes dessa terra, mas revelou aos pequeninos. Ele decidiu fazer de forma que a mente humana fique confusa. Por isso, eu quero lhe incentivar nessa noite a você ter um lugar de oração. No trabalho, em casa, reserve um tempo. Se você reservar um tempo e continuar nessa prática, eu vou dizendo que vai gerar em você uma disposição, onde você vai sentir saudade daquela hora. E no dia que você não for, 2 dias depois, você vai sentir uma inquietação. E eu quero dizer, essa inquietação é o Espírito chamando e atraindo você para o lugar secreto, para se apresentar diante do Pai. Entremos com confiança diante do trono da graça de Jesus. Lá em Hebreus, diz o escritor aos Hebreus, entremos com confiança no trono da graça, para encontrarmos graça e misericórdia no tempo oportuno. São as pessoas frágeis, aparentemente frágeis, que tocam o coração de Deus. Não podemos divorciar a pregação da oração. Os apóstolos consagraram a oração e o ministério da palavra. A oração era o oxigênio da igreja primitiva. Eles oravam por tudo. Nós também temos essa prática, mas às vezes nem. Se vamos comer, oramos. Se vamos dormir, oramos. Se nos levantamos, oramos. Se vamos pegar um ônibus, oramos. Se vamos tomar uma decisão, oramos. Por que, igreja? Porque nós cremos que Deus controla todas as coisas através das orações dos seus filhos. Muda as circunstâncias.
A igreja primitiva, ela estava reunida quando recebeu o poderoso avivamento do Atos dos Apóstolos, reunida em oração. No capítulo 3, verso 1, diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. No capítulo 4, verso 31, diz assim, que a igreja reunida orando, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. No capítulo 16, nós encontramos aquele que nós mais gostamos de citar. Paulo e Silas estavam presos num calabouço interior. Capítulo 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Oração. Falei primeiramente da palavra e agora da oração. Tudo mudou. O homem se veste de forma diferente, tem remédios diferentes, tem ciência diferente, medicina diferente, mas a maneira de tocar o coração de Deus ainda é pela oração e pela palavra de Deus. Quando ela orava, os presos eram soltos, os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos, as portas da prisão eram abertas, portas para o evangelho eram escancaradas e a palavra de Deus prevalecia. Oração, oração, oração. Aquela igreja não possuía prestígio político, mas tinha intimidade com o Senhor da glória. Não tinha ouro nem prata, mas tinha poder do Espírito Santo. Esse deve ser o modelo de igreja para os nossos dias. O grande desafio nosso é vivermos nesse estilo de vida. Voltando para o texto, diz, no verso 44 em diante, diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Aquela igreja que era apegada à palavra e que orava era uma igreja onde reinava o amor e a comunhão. O amor e a comunhão genuínos devem ser frutos da nossa vida com Deus. Existe um mecanismo de a gente provocar uma comunhão artificial. O abraço no domingo à noite pode ser artificial, dependendo de como você esteja. Mas eu quero dizer que quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, e uma vida de oração, o Espírito de Deus nos levará a uma comunhão e um amor genuíno. O amor genuíno na igreja é fruto da obra do Espírito Santo. No avivamento, isso é provocado pelo Espírito de Deus. Não é uma coisa que o pastor obrigue ou exija. Na verdade, a comunhão e o amor e a forma como nós tratamos nossos irmãos tem a ver com o nível de como o Espírito de Deus está dominando nossas vidas. A igreja apostólica era uma igreja terapêutica. Aquela igreja de Jerusalém era uma igreja curadora. E, irmãos, eu quero dizer, numa sociedade ferida e quebrada pelo pecado, a igreja de Cristo é o lugar de refúgio e restauração para aqueles que creem no Senhor Jesus. Numa sociedade onde o conflito está presente, na família,
conflito nas instituições públicas, nos relacionamentos interpessoais, a igreja de Cristo é a única resposta. Mas uma igreja que ora e que é apegado à palavra. O clamor de Deus ao povo é: desejo misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus em vez de holocausto. Quem é Deus para você? Deus é amor. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela é naturalmente um lugar amoroso. Ela deve ser um lugar de aceitação, um lugar de intercessão. Nem de perto nós deveríamos experimentar coisas que maculam o amor de Deus. Rejeição, indiferença, fofoca, maledicência, coisas assim. Na verdade, uma igreja, segundo o padrão bíblico, é uma igreja amorosa, porque ela está cheia do Espírito Santo. Oséias 6,6. Já no Antigo Testamento, Deus dizia: eu desejo misericórdia e não sacrifício. Deus não quer sacrifício. Deus não quer atividades religiosas. Ele quer demonstrações de amor prático. Conhecimento de Deus em vez de holocausto. Ou seja, nós precisamos conhecer quem é Deus. Deus é amor. Deu seu Filho pelo mundo inteiro. E eu sempre costumo dizer aqui, sempre volto à mesma frase. Irmãos, Deus lhe ama. Você pode dizer amém? Diga comigo: Deus me ama. Diga: Deus me ama intensamente. Diga: Deus me ama incondicionalmente. Eu sou ímpar diante de Deus. Ele quer que você veja o seu irmão assim também. Eu não sou melhor do que o meu irmão, porque eu tenho o mesmo Pai. Estou debaixo da mesma graça. A fraqueza do meu irmão está diante do meu Pai. Ele cura, Ele sara no tempo certo. As dificuldades que ele enfrenta de caminhar, de estar de pé, eu quero dizer, Deus quer que você veja seu irmão como Ele vê. Deus está apaixonado por você. Então Ele também está apaixonado pelo seu irmão. Aquela igreja tinha isso encarnada, um amor diferenciado. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos dá uma instrução sobre esse aspecto do relacionamento, do amor não fingido. E essa luta, irmãos, eu quero dizer que o que eu estou falando agora são coisas que não podem ser produzidas pela carne. O que eu estou falando agora são coisas que não podem ser produzidas pela carne. Ninguém vai passar uma hora em oração dentro de um quarto, se não for pelo Espírito de Deus. Ninguém vai passar uma hora, duas, lendo a Bíblia, quando o WhatsApp, a internet está cheia de novidades interessantes. Ninguém vai amar incondicionalmente o irmão, se não for uma obra do Espírito Santo. Paulo vai dizer o nível de amor no capítulo 12 de Romanos, verso 9. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos nisso. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe
e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. E diz o Senhor, ao contrário, a igreja pode ler comigo: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A igreja de Jesus é chamada a viver esse modelo. Por último, voltando para a leitura, agora no capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Não há nada mais imprescindível hoje do que nós sermos cheios do Espírito Santo. O mundo só verá verdadeiramente a diferença da igreja se ela for cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem sede pela palavra de Deus. Ele tem desejo de estar na presença de Deus em oração. Ele ama incondicionalmente, ele é apaixonado por pessoas e por vidas. Ele respeita o seu próximo, porque o próximo pode ser o próximo filho de Deus que vai entrar à glória. A igreja de Jerusalém era uma igreja cheia do Espírito Santo. Diga comigo, a igreja de Jerusalém era uma igreja cheia do Espírito Santo. Aqui está o segredo por trás do segredo. Sem ele, não há palavra ungida, oração fervorosa, nem amor verdadeiro. Pode até haver barulho, irmãos, mas não tem presença dele. Com ele é possível comunhão verdadeira. Comunhão verdadeira é uma evidência da plenitude do Espírito Santo e um sinal de verdadeiro avivamento. Você quer saber se uma igreja está aquecida no Espírito? É quando ela ama os seus irmãos. É quando ela começa a amar os de casa. Quando ela começa a ter paciência com os de casa. Quando ela não levanta a boca nem a língua para acusar, nem julgar, mas ela intercede incessantemente. Ela chora quando o irmão cai. Ela sente a dor do outro. Não só quando está enfermo no corpo, mas quando está enfermo na alma. Uma igreja cheia do Espírito Santo alegra os céus, mesmo quando ela aparenta ter pouca força. Mas o Senhor diz, tu tens grande força. O que nós precisamos, então, é o segredo que está por trás do segredo. Peça ao Espírito de Deus que venha sobre a sua vida, trazendo domínio sobre as suas vontades, para que leve você a ter desejo em conhecer e amar a palavra de Deus. Deixa eu dizer para você que é novo na fé, tem uma coisa que o Espírito faz, ele vai colocar em você uma paixão pela palavra, um amor pela palavra. Você vai amar a palavra e você vai entender porque o salmista diz, mais doce que o mel é a tua palavra nos meus lábios, Senhor. O Espírito Santo vai despertar você
a pensar nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Vivemos atraídos, irmãos, por uma avalanche de necessidades. As necessidades, elas são muitas, dependendo de onde você esteja na vida, de que ponto. Você está tomado, você está... Tem pessoas aqui nesse auditório que, irmãos, estão completamente arrastados pelas necessidades. Eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa voltar-se para Deus, para receber dele orientação, para que ele aquiete seu coração e você descubra o que verdadeiramente importa para a sua vida. Eu quero dizer, Deus é que importa para a sua vida, porque todas as demais coisas Ele vos acrescentará. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar é a garantia de que Ele vai dominar, controlar a sua existência, e o melhor de Deus virá sobre a sua vida, porque você não conhece o que é melhor para você, só Deus conhece. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que queremos ser, porque a obra da igreja é sobrenatural. Diga comigo, a obra da igreja é sobrenatural. Irmãos, eu estou olhando para vocês aqui, mas somente o Espírito de Deus pode sondar seu coração. Ele pega uma palavra simples e faz se tornar uma flecha no seu coração. Às vezes o culto todo é uma palavra só que o Espírito faz e vai demolindo as muralhas, as barreiras, construindo uma ponte entre você e Ele. Nessa noite eu oro para que o Espírito do Senhor toque teu coração, te leve à presença dEle, e você entenda o que é importante na sua vida. A obra da igreja é sobrenatural. A fraqueza se torna força quando o Espírito de Deus vem sobre nós. Ele nos dá poder, autoridade, capacidade, intrepidez e direção divina. É tudo que nós precisamos. Ele dá poder em meio à fraqueza. Ele dá autoridade em meio a toda essa caixa demoníaca. Ele te dá voz de autoridade, de comando, e você não vai ficar feito uma marionete na mão dos inimigos de Deus, dos demônios, das entidades. Você tem o Espírito de Deus, terá a direção do Espírito de Deus. Ele te dará capacidade, intrepidez e direção divina. Mesmo que naquele dia você esteja um pouco com a visão turva. Os irmãos oraram por mim esses dias. Eu estava com a visão turva, devido a alguns processos aí que eu passei. E como é ruim a visão turva. Fiquei um pouco sem orientação visual. Mas mesmo assim, essa visão turva não implica nada sobre a visão espiritual. Você mantém o rumo, você mantém o foco quando você tem o Espírito de Deus na sua vida. Todos os homens e mulheres da Bíblia só realizaram algumas coisas. O louvor pode subir. E nós vamos cantar Espírito de Deus. Todos os homens e mulheres da Bíblia só realizaram alguma coisa porque foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, todos os homens e mulheres da Bíblia só realizaram alguma coisa porque foram cheios do Espírito Santo. Gideão era um homem que estava fragilizado, mas teve uma visitação do Espírito Santo, e numa força do Senhor, ele venceu um exército. Samuel, Davi, os profetas, João Batista, Maria, Estevão, Bernabé, Pedro, Paulo, todos esses homens foram fragilizados,
foram homens frágeis, homens de carne e osso. Tiago vai dizer que Elias, que fez chover, era homem como nós, com as mesmas fraquezas que nós, mas orou e não choveu por 3 anos. Orou novamente e chuva torrencial desceu, porque estava conectado com o céu. Deus quer conectar você com o céu. Por isso que Jesus, dizendo aos discípulos, no capítulo de Atos 1:12, 1:8, disse: não saiam de Jerusalém, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que nós precisamos para ir a Jerusalém, Samaria, confins da terra, é do Espírito Santo de Deus. Você pode ficar em pé. O que você precisa nessa noite, como igreja, é do Espírito Santo de Deus. Você precisa do Espírito Santo para ir voltar para sua casa hoje. Você precisa do Espírito Santo para voltar para sua casa hoje. Você precisa do Espírito Santo para reverter a situação da sua casa hoje. Você precisa do Espírito Santo para reverter a situação do seu filho hoje. Você precisa do Espírito Santo para reverter a situação do seu casamento hoje. Você precisa da ação do Espírito Santo. O que nós precisamos, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela tinha um segredo por trás do segredo. O nome desse segredo era Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor os impulsionava a ter amor pela palavra, a ser apegado à palavra. O Espírito Santo impulsionava a vida de oração. O Espírito Santo os impulsionava a amar incondicionalmente. Sabe qual foi o resultado? É que diz lá o texto, eles viviam uma vida tão diferenciada, irmãos, que diz assim, o verso 47, que eles louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente que ia sendo salvo. Quem acrescenta é o Senhor. Quem acrescenta na igreja é o Senhor. Quem acrescenta na sua vida é o Senhor. O que eles faziam era se dedicar à palavra, à oração, ser cheio do Espírito Santo, e o Senhor acrescentava. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. O que é que está faltando na sua vida? Qual é a lacuna que tem aí? Eu quero dizer que o Espírito do Senhor, Ele acrescenta, Ele preenche. Nós precisamos ser uma igreja voltada para a palavra, para a oração, para a comunhão e para a busca da presença do Espírito Santo de Deus. É uma palavra chamada beabá do Evangelho. Você não vai encontrar na internet, você não vai encontrar na tecnologia, nas novas descobertas da ciência, aquilo que a tua alma está clamando. Vem dele e está à sua disposição nessa noite. Precisamos dele. Uma igreja que fecha as portas para a ação livre e espontânea do Espírito Santo, ela não experimentará sede pela palavra de Deus. E a primeira oração nessa noite é que o Espírito de Deus dê sede ao seu coração pela palavra de Deus. Sede, que você sinta necessidade de buscar a palavra de Deus. Uma igreja que se fecha à ação do Espírito, ela não terá um desejo ardente pela oração. A oração ficará insuportável. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que nessa noite o Espírito do Senhor vai convencer você
há necessidade de se debruçar na palavra e de ter tempo de oração. Os relacionamentos numa igreja em que o espírito está abafado são frios, e os perdidos não serão uma prioridade. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então serão minhas testemunhas. Deus quer testemunhas cheias do Espírito Santo. Deus quer testemunhas inflamadas pelo Espírito Santo. E receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, porque Ele quer que você seja testemunha inflamada dEle, da presença dEle. Eis, portanto, o modelo da igreja do Senhor Jesus para o nosso tempo. Uma igreja fiel à palavra, fervorosa na oração, um amor contagiante, e uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Você pode orar nesse momento cantando? Não há nada que eu queira mais. Senhor, essa é a nossa oração nessa noite. Não há nada que eu anseie mais que a tua presença. Senhor, venha com a sua presença no nosso meio. Que a tua presença Desperte dentro de nós o desejo pela sua palavra, Senhor. mergulhei no seu profundo amor. Eu entendi que eu só preciso estar na tua presença. Só na sua presença, Senhor. Na tua presença.